Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Eu me chamo Rodrigo Godoy e sou mecânico de máquina de costura. E neste vídeo, pessoal, eu vou falar sobre quanto tempo dura uma máquina de costura. É isso mesmo, se você tem uma máquina de costura, iremos falar sobre máquina de costura doméstica. Se você tem uma máquina de costura doméstica, está pensando em trocar ela porque ela está ficando velhinha e talvez comece a apresentar alguns problemas, talvez venha na sua mente: opa, já está antiga, está na hora de eu trocar. Mas será que realmente, será que uma máquina de costura tem tempo de uso? E você vai ficar muito surpreso com o que eu vou falar aqui para você. Mas então, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal que vocês ajudam bastante. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, esse é um tema bem polêmico, mas eu quero deixar algo bem claro para vocês. Vai depender um pouco de que máquina você tem, mas calma aí, provavelmente a máquina que você tem não se encaixa nessa que eu vou mencionar aqui. Tá vendo essa máquina que você está vendo exatamente aqui do meu lado? Então, essa máquina daqui, se você tiver ela sim tem um tempo de uso, ou seja, chega uma hora que ela vai apresentar um problema e você vai precisar efetuar a troca dela e não tem o que fazer. Tá ok? Por que, Rodrigo, essa máquina justa que eu tenho, ela acaba dando esse problema? Essa máquina, pessoal, que vocês viram aí e outras máquinas que são bem parecidas com elas, são máquinas que são tudo plástico dentro, entendeu? Até a lançadeira não é uma lançadeira de ferro, ou seja, tudo que tem lá dentro são coisas descartáveis, por assim dizer. Você usa um pouquinho, dá um tempinho, ela já vai começar a apresentar o problema. Me diga aqui nos comentários, você tem essa máquina de costura ou essas máquinas que eu mencionei para vocês? Se você tem essa máquina de costura, diz aí, tá funcionando ainda? Quanto tempo que você tem ela? Porque normalmente ela não dura muito não, principalmente se você usa ela com frequência. Mas vamos lá, se você não tem essa máquina de costura, mas já você tenha essa máquina aqui, essa máquina daqui, essa daqui, ou outras que são parecidas que nem essas máquinas de costura doméstica, aí as coisas mudam um pouco. Então vamos lá, a máquina de costura, pessoal, ela não vai ter um tempo de vida útil. Isso mesmo, a máquina de costura pode durar o tempo que for necessário. No entanto, olha lá, a máquina de costura durar um tempo é diferente de ela dar problema, tá ok? Por quê? As máquinas de costura, ela pode danificar uma peça dentro dela e você consegue efetuar a troca desta peça. Não significa, meu Deus, a peça quebrou, você vai pegar a máquina toda e jogar fora. Não, não é assim. Quebrou uma peça, você pega, efetua a troca da peça, pede para um mecânico, ou aprende você mesmo fazer, ou faz o nosso curso de manutenção de máquina de costura e você vai aprender a fazer isso e automaticamente ela vai voltar a funcionar. Tem uma coisa na sua mente, que máquina de costura é diferente de outros tipos de equipamentos. Por exemplo, um micro-ondas, talvez uma televisão, que quando começa a dar problema, até alguns eletrônicos, eles dizem assim, não vale mais a pena consertar porque deu problema de tal coisa e vale a pena você realmente comprar uma nova. Mas já em máquina de costura é diferente. Quando realmente vale a pena você trocar de máquina de costura? É assim, pessoal, você só troca a máquina de costura quando aquela máquina não está mais atendendo às suas necessidades. Por exemplo, você tem uma máquina de costura que nem essa daqui, a Singer pretinha, Eugene pretinha, não importa qual seja. E você quer uma máquina de costura que ela faz mais pontos, ou seja, uma máquina de costura que tenha mais tecnologia, que seja uma eletrônica e assim por diante. Aí sim, você sai da máquina dessa daí e entra numa máquina um pouco mais específica para você. Máquina de costura não é que nem celular, que você precisa ficar trocando porque ela vai perdendo, o celular vai perdendo desempenho. Máquina de costura, pelo contrário, se você tem, por exemplo, essa máquina aqui que eu mencionei, essa é super antiga, mas ela funciona até hoje. Se você tem essa pretinha ou essa daqui que eu acabei de mencionar para vocês, essas máquinas de costura até hoje vendem nova e é o mesmo procedimento, são as mesmas peças. Mas olhe lá, um cuidado que eu preciso já deixar bem claro para vocês. Tome cuidado a máquina de costura que você vai comprar, porque o que acontece que acaba não mais sendo possível você usar sua máquina de costura? É quando você compra uma máquina que as peças não são mais produzidas. Aí você vai ter que pedir ou para
uma outra pessoa a fazer porque não vende mais no mercado. Aí, infelizmente, realmente aquela máquina de costura, no momento que quebra aquela peça, você vai ter que trocar de máquina de costura. Mas é muito difícil uma máquina que não tenha, tá ok? Mas, dependendo, realmente acaba tendo. Mas tem máquinas muito antigas que ainda tem, mas tem máquinas mais novas que não tem. Olha que engraçado, né? O pessoal simplesmente talvez não adotou tanto, não gostou muito daquela máquina, ninguém comprou quase, e talvez você acaba tendo ela, e o pessoal acabou não mais fazendo aquela peça, tá ok? Então, se você está pensando em trocar sua máquina de costura, mas ela ainda está funcionando, tenha uma coisa em mente, ela não tem uma vida útil. Você pode usar ela e passar de geração após geração. É claro, se você não quebrar uma coisa extremamente grave na máquina, a máquina caiu, quebrou a carcaça, quebrou a parte dela, aí não tem muito o que fazer. Mas se ela está funcionando bonitinho ou quebrou só uma pecinha lá dentro, você vai continuar usando ela por a vida toda. Agora, me diz aqui nos comentários, você tem uma máquina de costura antiga? Quanto tempo faz que você tem essa máquina de costura? E me diz se ela ainda costura. Tenho certeza que provavelmente se você está assistindo aqui ou você que acompanha o canal deve ter uma máquina de costura muito antiga e realmente vale muito a pena você continuar com ela. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se inscreva no canal, dá uma força para nós e até o próximo vídeo.